ano. Aqui é a professora Eliane de Ciências. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Infelizmente, ainda não podemos voltar para a nossa escola e temos nossa aula de forma presencial. Mas não é por isso que vamos ficar sem estudar, não é mesmo? Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem o livro de ciências de vocês e abram lá na página de número 22, tá bom? Para nós iniciarmos o nosso novo assunto, tá bom? Peguem lá. Então, nosso novo assunto é o quê? O solo, tá bom? Então, prestem atenção. Nós, seres vivos, assim como as plantas e os animais, vivemos sobre uma camada externa do planeta Terra, que nós chamamos de crosta terrestre, que é onde está quem? O solo, tá bom? Então, essa camada mais superficial da crosta terrestre, em geral, nós chamamos também de quê? De terra ou de chão, tá bom? E ele é constituído através do resultado de muitos anos de trabalho de quem? Da natureza. Olhem essa imagem que tem no livro de vocês. Aqui tem a formação do solo através do quê? Dos anos. O que acontece? Nós temos as rochas, e essas rochas elas vão sofrer o quê? Uma desintegração. Elas sofrem essa desintegração através da ação de quem? Através da ação da chuva, tá bom? Também do vento e da variação de temperatura que existe no nosso planeta Terra. Depois, o que acontece? As rachaduras que vão ocorrer nessas rochas vão permitir o quê? Que as plantas, os fungos e as bactérias se instalem nessa rocha. As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando as rochas. E aí vai o quê? Tornando esse solo cada vez mais propício a ser fértil para a gente poder usar ele durante os anos. Depois, o que acontece? Os animais e os vegetais que morrem, eles são matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai tornar o quê? O meu solo fértil, tá bom? Depois, o que acontece? Vão formar várias camadas e o solo já vai ser capaz de sustentar o quê? De sustentar as árvores. E no interior já vai existir seres vivos, como quem? Como as minhocas e as raízes das árvores. E esse processo todo de formação do solo, ele é contínuo, ou seja, ele não para, ele continua através dos anos, tá bom? Para formar esse solo, as rochas elas vão quebrando-se em pedaços cada vez menores, até formarem pequenos grãos de areia, de argila e também de calcário. São essas três substâncias que vão formar o quê? O solo, tá bom? Só que quando esse solo ele não é cuidado, ele não tem os devidos cuidados, ele sofre um processo chamado de erosão, tá bom? No caso, a erosão ela vai ser o desgaste da camada superficial do solo e vai tornar esse solo pobre e sem nutrientes e raso, tá bom? E essa erosão ela vai ocorrer através de três fatores. Pode ocorrer pela ação do vento, da água ou dos seres vivos. Por exemplo, nós temos aqui três imagens de processos de erosão. Aqui nessa primeira imagem nós temos a erosão causada pela ação do vento. Olha só como o solo ficou pobre. Nessa outra imagem nós temos a erosão causada pelas queimadas. E nessa outra nós temos a erosão causada através do desmatamento que os seres vivos fazem nas florestas, tá bom? Então, nós temos que ter alguns cuidados com o solo para ele poder não sofrer esse processo de erosão. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar técnicas para poder conservar esse solo e manter ele fértil para poder usar ele por muitos e muitos anos. Olha essa imagem no livro de vocês. Aqui nós temos algumas técnicas para poder manter o quê? O solo fértil e evitar a erosão. Primeiro, nós temos a drenagem. O que seria a drenagem? A drenagem é um processo usado em solos encharcados, ou seja, solos que são muito molhados, para poder drenar o excesso de água por meio de valas ou ateiros, para poder o quê? Conservar aquele solo fértil, tá bom? Além da drenagem, nós temos a irrigação. A irrigação, geralmente usamos em lugares que são muito secos, assim como a região nordeste do nosso país. O que acontece? Terrenos muito secos, que não são capazes de reter água, precisam ser irrigados, ou seja, eles precisam ser molhados.
Para isso, são construídos canais de irrigação, que levam a água de rios e açudes e poços até aquele solo que é seco, para poder tornar ele o quê? Úmido, para poder ele ficar fértil. Além da irrigação, temos também a aração. O que seria a aração? Arar é tornar o solo o quê? Mais fofo e arejado, permitindo que melhor circule quem? O ar. E também a água e os nutrientes. E aí sim vai facilitar o quê? O desenvolvimento das sementes e os vegetais vão poder crescer, tá bom? Então, além dele, nós temos também a adubação. O que seria adubação? Adubar significa enriquecer o solo com nutrientes para poder tornar ele o quê? Fértil, tá bom? E esses fertilizantes, eles podem ser naturais ou eles podem ser industriais. Naturais, nós podemos usar o quê? Dejetos de animais ou o quê? Resto de plantas, tá bom? Isso são o quê? São matérias orgânicas. Isso facilita o quê? A fertilização do solo. Assim como os industrializados, que a gente já compra já o material de adubação para poder colocar na plantação, tá bom? Além da adubação, temos também a rotação de culturas. O que seria a rotação de culturas? A rotação de culturas é o quê? Fazer um rodízio das espécies vegetais plantadas em uma área agrícola. Ou seja, a gente não tem que plantar só um tipo de vegetal naquele solo, a gente deve constantemente ir mudando para poder não empobrecer aquele solo. Uma hora a gente pode plantar tomate, uma hora a gente pode plantar alface, uma hora a gente pode plantar batata. Isso é o processo de quê? De rotação. Vai haver um rodízio das espécies que a gente vai plantar naquele solo para poder ele continuar o quê? Fértil, tá bom? Dito isso, vamos lá fazer um exercício para poder a gente fixar tudo que a gente viu, tá bom? Abram lá o livro de vocês na página de número 25, tá bom? Primeira questão. Prestem atenção. Numere as alternativas de acordo com a ordem da formação do solo. O que acontece primeiro, tá bom? Então, bora ver. Fungos, plantas e bactérias vão se instalando e fragmentam ainda mais a rocha. É isso que acontece primeiro? Bora continuar lendo. A rocha original começa a ser quebrada por ação do vento, das variações de temperatura e da água. Outra. Os restos das plantas e animais mortos se misturam no solo, formando a matéria orgânica. E, por último, formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar as árvores. O que acontece primeiro? Quem é o número 1, quem é o número 2, quem é o número 3 e quem é o número 4? Primeiro, vamos ver aqui. Fungos, plantas e bactérias vão se instalando e fragmentando ainda mais as rochas. Não é isso que acontece primeiro, não é? O que acontece primeiro? A rocha original começa a ser quebrada pela ação da variação das temperaturas, do vento e da água. Então, é isso que acontece primeiro, não é isso? Depois é que acontece isso aqui. Então, aqui é o quê? Número 2. E aqui é o número 1. Então, quem seria o número 3? Os restos das plantas e animais mortos se misturam no solo, formando a matéria orgânica. Então, aqui é 3. Então, a última só pode ser número 4. Formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar as árvores, tá bom? Então, a sequência é 2, 1, 3 e 4. Segunda questão. Olha essa imagem. É uma imagem do quê? De uma floresta queimando, né? Ou seja, de uma queimada. O que está sendo representado na imagem? E quais os prejuízos desse tipo de ação no solo? O que acontece com o solo quando a gente planta, quando a gente queima? Quando a gente queima aquele solo, o que acontece? A gente está vendo que é uma queimada. Quando a gente queima aquele solo, a gente não está queimando só o solo em si, a gente está matando os seres vivos que vivem no solo e a gente está diminuindo a quantidade de água e nutrientes, deixando o solo o quê? Pobre e infértil, tá bom? Segunda questão é essa. Terceira. Observe a imagem e depois responda as perguntas a seguir. Olha essa imagem. Letra A. Existem alguns riscos em construir casas em locais como mostrado acima.
Justifique sua resposta. Tá vendo que essas casas aqui, elas estão em cima de quê? De morros, não é? O que acontece? O que pode acontecer? Justifique a resposta. Existe algum risco em construir casas em locais como mostrado acima? Sim, né? Justifique sua resposta. As chuvas podem causar o quê? A erosão do solo. E aí vai provocar o deslizamento de terra. Quando a gente provocar o deslizamento de terra, o que vai acontecer com essas casas? Elas vão o quê? Elas vão desmoronar, elas vão ser soterradas por aquela terra, não é mesmo? Então, a gente não deve construir casas em locais assim, tá bom? Letra B. Discuta com seus colegas e depois responda. Por que são colocadas lonas plásticas nas encostas dos muros? Como vocês estão em casa, discuta com os pais de vocês, tá bom? Com os irmãos e respondam. Por que vocês acham que a gente tem que colocar lonas plásticas nas encostas? O que a gente faz? A gente faz isso para poder evitar que a água da chuva arraste o quê? Grandes quantidades de terra. E assim vai prevenir quem? O deslizamento, tá bom? Quarta questão. Escreva qual a ação de cuidado com o solo deve ser empregada em cada situação abaixo. Letra A. O terreno não consegue reter a água e o solo está muito seco. Então, o que a gente tem que fazer para aquele solo deixar de ser seco? A gente tem que fazer o processo de irrigação, tá bom? B. Por causa das plantações consecutivas, o solo está pobre em nutrientes e minerais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o quê? A adubação. A gente tem que adubar aquele solo para ele voltar a ser o quê? Para voltar a ser um solo fértil, tá bom? Quinta. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Árvores que protegem os rios. Bora ler. Ao longo do caminho percorrido por rios e riachos, encontra-se formada uma vegetação em suas margens, que é essa vegetação aqui, gente, na margem dos rios, chamada de mata ciliar. Esse tipo de vegetação protege os cursos d'água, evitando que o solo das margens sofra erosão e seja escoado para o fundo dos rios, o que causaria um acúmulo de sedimentos, diminuindo sua profundidade e prejudicando a qualidade de água e a vida dos seres aquáticos, tá bom? Então, bora lá. Letra A. Quais consequências podem acontecer caso a mata ciliar seja destruída? Ou seja, ele quer saber o que vai acontecer se não existisse o quê? Essa mata ao redor dos rios e dos lagos, tá bom? O que acontece? O acúmulo do sedimento vai ocasionar o quê? A diminuição da profundidade, não é? E vai alterar a qualidade da água e também a vida dos seres aquáticos, tá bom? B. De acordo com o que foi estudado, por que as árvores reduzem a erosão do solo? A gente quer saber por que a árvore vai reduzir a erosão do solo. Por que isso acontece? Porque as raízes das árvores, elas ajudam o quê? A fixar a terra, protegendo o solo de chuvas e de ventos fortes. Se não tivesse essa raiz, o que aconteceria? A chuva, ela iria o quê? Arrastar o quê? A terra, o solo. Assim também como os ventos fortes, tá bom? Então, esse foi o exercício do livro que está com vocês, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês. Continuem estudando e nos vemos no próximo vídeo.